Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui de novo o professor Sérgio. Mais um vídeo onde trarei as charges que publiquei na comunidade TQS. Hoje nós vamos trazer apenas 3 charges para fazer o vídeo um pouquinho mais curto. Então, vamos lá, vamos ver qual é a primeira charge. Bom pessoal, esse exemplo aí, essa charge, eu coloquei o nome de vento, ventania. Ela fala sobre. A gente está vendo aí um prédio, né? Cadê meu laser? Cadê meu laser? Tá aqui. A gente está vendo aqui o prédio. E esse prédio está com medo do vento. Olha só o vento aqui soprando na redondeza. Recentemente a gente teve muitos casos aí, né? Em São Paulo, umas coisas que a gente ficou muito assustado com a força do vento, né? A tempestade, furacão, quebrando janelas, esquadrias, molhando tudo dentro. Então, é claro que os prédios, especialmente os prédios altos, precisam ser dimensionados para resistir à força do vento. Temos inclusive uma norma específica para isso, que é forças devidas ao vento em edificações. Mas por que eu fiz essa charge e eu botei esse prédio assim com medo e o vento soprando? Porque eu me lembro quando eu comecei a estagiar, ainda, né, o TQS e esses softwares como o Eberic, TQS, não estavam muito difundidos. A gente tinha uns softwares um pouco mais rudimentares. E aí não havia assim, um cálculo automático da força do vento nas edificações. Então o engenheiro tinha que criar tipo um pórtico, ou fazer um comboio de pórticos, colocar num software como na época o Sistrut ou o próprio SAP 2000 e depois manualmente, né, roda aquele pórtico, analisa as deformações, analisa o deslocamento, analisa a estabilidade global, aí depois pega aqueles fósseis e manualmente aplica nas vigas de uma a uma. Era uma coisa muito trabalhosa. Então, inclusive a norma antiga, ela dizia que havia certas situações, certas geometrias, né, certas esbeltezas de prédio que você podia dispensar o cálculo do vento. Então, muitos calculistas, né, para poder ter uma produtividade, olhavam, de certa maneira, a proporção entre a altura do prédio, a largura do prédio, né, a parte mais estreita, digamos assim, dentro de uma certa esbeltez, então eles não colocavam a força do vento. Então o prédio era basicamente calculado, né? Prédio assim, de 10 andares, 15 andares, eram calculados basicamente para as ações gravitacionais. Então a gente não tinha o cálculo da força do vento, né? Então esse prédio aí, que está aí na foto, né, na charge, é um desses prédios que está com medo assim, né, do vento, porque ele não foi calculado para a força do vento. Eu queria comentar um pouco, né, sobre justamente a NBR 6123. Gente, ela passou por uma revisão, eu ainda não olhei em detalhes. Aqui eu vou trazer essa imagem é da norma antiga, mas eu gostaria de comentar algumas coisas. Essa força do vento das edificações, ela é função de alguns parâmetros. Um dos mais importantes é a velocidade básica do vento. E aí essa norma traz aí, como a gente está vendo, esse mapa do Brasil com as isopletas, que são linhas de mesma velocidade. Então, por exemplo, eu estou aqui em Fortaleza, esse 17 aqui, tá vendo? Ó? Então eu estou dentro dessa região, essa grande região achurada aqui, é a região das isopletas de 30 metros por segundo. Então você está vendo aqui um 30, ó, é a região onde a gente tem ventos de 30 metros por segundo. Aqui lá, olha, passando pelo Amazonas. Aqui vem, ó, aqui debaixo da Bahia, aqui por Minas Gerais, né? E tudo. Então, nós temos aqui essa grande região do Brasil onde a velocidade básica. Então, aqui em Fortaleza, quando a gente quer calcular um prédio, a velocidade básica a gente tem que configurar para 30 metros por segundo, que é uma rajada de 3 segundos que acontece no período de retorno de 50 anos. Mas veja que lá para os meus amigos que estão aí no sul, de repente estão vendo, olha só, lá pelo Rio Grande do Sul, a gente já tem alguma coisa chegando aqui, né? Ó, 45, né? Aqui a gente tem 40, olha só. Então eu me lembro que São Paulo, eu me lembro que eu fiz alguns projetos em São Paulo, eu trabalhava no escritório e a gente fazia projetos em Campinas. Então a gente calculava para 45 metros por segundo de velocidade básica. Fiz projetos para Manaus, né? E aí Manaus a gente já calculou aqui para esse 35. Ele está fora, tá vendo? Que está entre 30 e 35. Então ele está fora, que ele já não dá para fazer mais com 30 um prédio em Manaus. Então a gente calculou para 35. Eu não sei se nessa nova atualização, se houve alguma atualização também desse mapa.
na atualização da norma, não sei se esse mapa também, porque você sabe, essas isocurvas são baseadas em medições, né? No Brasil existem milhares de estações meteorológicas que estão medindo 24 horas por dia a velocidade do vento. Então, eu com esse banco de dados, eu consigo então fazer uma projeção, né? Como eu falei, o que é a velocidade básica do vento? É uma rajada de 3 segundos, né? Que acontece uma vez, a probabilidade de acontecer uma vez a cada 50 anos. Só que a gente sabe que estão existindo as mudanças climáticas, né? Tem gente que não acredita, mas esses fenômenos, né? Como aconteceu mais lá para o sul do país, o próprio Rio Grande do Sul, aquelas enchentes. Então a gente está tendo muitos fenômenos extremos de enchente, a gente está tendo fenômenos extremos de vento, né? Furacões, né? Tornados, né? Então está acontecendo muita coisa no Brasil que não acontecia antes. Então eu acredito que de repente foi um pouco atualizado, aí, especialmente lá pelo Sudeste, pelo Sul do Brasil, onde a gente tem observado fenômenos extremos, né? Estão sendo registrados pela primeira vez. Então, pessoal, quando eu vou calcular a força do vento nas edificações, né, eu não quero fazer um prédio que fique com medo do vento. Eu quero um prédio que ele abra o peito, pode vir o vento, que eu estou preparado para suportar essa força. Então, olha só, eu peguei um exemplo aqui para mostrar para vocês outra coisa que interfere. Aqui é um bairro de Fortaleza que tem poucos edifícios, digamos, de... Hoje a gente pode chamar de médio porte, na faixa de 70 metros de altura, porque antigamente aqui em Fortaleza os prédios eram limitados a 70 metros de altura, só no centro da cidade que eles deixavam fazer com 90. Agora não. Agora estão sendo construídos prédios de 150, 170, 180 metros, de repente vai passar de 200 metros, que é um prédio de outra escala, como se nós tivéssemos um prédio de hoje em cima do outro. Pois bem, observe esse bairro aí. Outra coisa que interfere, gente, é a rugosidade do terreno. Se você já estudou, por exemplo, mecânica dos fluidos e hidráulica, a gente pode fazer um comparativo aqui com o vento nas edificações. Por exemplo, quando eu tenho um cano bem lisinho de PVC, né, bem lisinho, o fluido ele escoa com uma velocidade maior, porque ele tem uma perda, né, quando tem uma diferença de potencial hidráulico, então ele tem um escoamento maior, que, por exemplo, se tiver um ferro, numa tubulação de ferro fundida, com aquela rugosidade maior, que ferrugem e tal. Por quê? Porque aqui, ó, você vê aqui nesse bairro aqui de Fortaleza, a superfície, né, ela tem uma certa rugosidade que é feita por essas casas. Olha só, umas casas são casas térreas, são casas de 2 andares, né, que tem uma escola com uma quadra, mas são edificações baixas. E a gente vê que se destaca aqui esse prédio, esse prédio, esse prédio e esse prédio. Quer dizer, num bairro desse, eu tenho 1, 2, 3, 4, aqui tem outro bem acolá já. Então, ó, nesse quarteirão só tem esse prédio. Nesse quarteirão só tem esse prédio. Nesse quarteirão tem 2. Então, esse print, gente, isso é uma aula antiga que eu dei. Então, isso aí é do Google Earth, mas é uma coisa antiga já, tem mais de 5 anos. De repente esse bairro já não está mais desse jeito, né? Mas o que eu quero dizer é que no bairro a gente teve apenas 3 prédios que a gente está vendo aí nessa figura. Mas existe um bairro chamado Meireles aqui, que é onde se concentram, digamos assim, os hotéis e muitos prédios residenciais também, que a gente tem uma situação diferente. Olha só, aqui no Meireles. Então, no mesmo quarteirão aqui, eu tenho 2 prédios, aqui eu tenho 1, 2, 3 prédios, 4 prédios, eu tenho 1, 2, 3, 4 prédios. Então veja que aqui eu tenho muito mais prédios. O que é que eu estou querendo fazer uma comparação desse com esse? É porque é claro que o vento para bater nesse prédio aqui, que está aqui esse vermelhinho redondo, ele tem mais dificuldade de bater com força, porque eu tenho aqui, ó, muitos prédios que servem de paredão, e eles vão quebrando a força do vento. Então, ele vai diminuir a força do vento. Quando eu tenho um meu prédio no meio de uma floresta de prédios, então essa força vai ser menor. Aqui, ó, a probabilidade é de ter eu não tenho nada na frente, ó, tenho nada na frente desse. Então a probabilidade do vento bater aqui com mais força é maior. Então, influencia na força da edificação a questão da rugosidade. Então, gente, tem outros aspectos, como a questão se o prédio está posicionado no topo de uma montanha ou no sopé de uma montanha. Tem muitos fatores que a gente precisa levar em conta. Depende muito do formato do prédio, que tem uma aerodinâmica, né? É o chamado coeficiente de arrasto. A gente precisa determinar
Então depende se o prédio... Esse aqui é um prédio mais arredondado. Então o fluido ele não bate, ele contorna com mais facilidade, né? Aqui também tem umas linhas curvas nesse prédio. Esse aqui já é um paralelepípedo, ó. Então já vai ter, de repente, uma pancada. Então depende da aerodinâmica, depende do coeficiente de arrasto que você determina para aquelas edificações, as proporções. Mas eu queria só dar uma ideia para vocês de que realmente mudou muito nessa questão. Que no passado a gente usava, né, um critério, né, os cálculos usavam um critério de que só um prédio lá de 20 e tantas lajes, 25 lajes, 30 lajes, com 70 metros, 70, aí realmente você colocava a força do vento. Em prédios menores, 15 andares, 10 andares, né? 10 andares, tá, 30 metros, não tinha subsolo, aquele prédiozinho só de pavimento tipo e forro, aí não se colocava a força do vento. E aí eu também mais uma chargezinha aqui para fechar essa parte do vento, que eu publiquei, né? Foi esse da comunidade TQS, essa dos três porquinhos, né? A gente sabe a história dos três porquinhos, que o lobo mau, ele derrubou aquela casinha de palha, depois aquela casinha de madeira, mais a casinha de tijolos, resistiu. Então, eles estão aí, né, meio que rindo, né? Com as cargas de vento pela NBR 6123, quer é ver derrubar a nossa casa. Então, quer é ver o lobo mau derrubar a nossa casa. Então, gente, a NBR 1023, essa norma de forças devidas ao vento e edificações. Então, até nos contos de fada, como até a história dos três porquinhos, a gente precisa, então, colocar a carga de vento para que a casa não seja destruída. Esse é o primeiro comentário, são poucas charges que eu quero comentar no vídeo de hoje. Ah, que charge legal! Essa charge é uma charge conceitual que chama-se o domínio da força. O domínio da força. Então a gente vê aí o mestre Yoda, ele está meditando. Então você sabe que o Jedi, né, quem já assistiu o filme de Star Wars, ele mistura muitos conceitos de tecnologia e também de religiões orientais, de religiões míticas do Oriente, né? Então, o Jedi é alguém que tem poderes, né, de telecinésia. A telecinésia é aquela capacidade de você fazer um objeto se mover, né? Então, eu estou misturando aí o domínio da força, fazendo um trocadilho. O Jedi precisa dominar a força. Nós que somos engenheiros de estruturas também precisamos dominar a força. Agora, a força em dois aspectos diferentes. Então, o Yoda está usando a força que o Jedi domina para entender, né, ou dominar, né, o projeto de estrutura. Então ele está levitando aí, né, uma viga, ele está levitando uma laje, ele está levitando um pilar, ele está levitando fundação, escada. Quer dizer, ele domina as forças gravitacionais, está fazendo esses elementos levitar. E eu estou fazendo um trocadilho com o software, que eu preciso apertar o botãozinho aquele primeiro lá de viga, para calcular minhas vigas, preciso apertar o botãozinho ali de forros para calcular, processar minha grelha, etc. Precisa apertar o botãozinho de pilar, precisa apertar o botãozinho de fundações e o botãozinho de escada para detalhar minha escada. Então, é um trocadilho aí. Bom, mas é o domínio da força. Gente, mas o que é a força? Vamos ver aqui duas abordagens da força, tá? A primeira abordagem é a que está no filme de Star Wars. Gente, aqui no filme de Star Wars, a força é meio... Eu comparo, algumas religiões, elas consideram o Espírito Santo como uma força, né? Então, eu acredito que é como se fosse parecido. Veja bem, ó, a força é o que dá poder a um Jedi. Olha a definição aí que o Obi-Wan Kenobi está ensinando o Luke Skywalker. Então ele diz, olha, a força é o que dá poder a um Jedi. É um campo de energia criado por todos os seres vivos. Ela nos cerca e nos penetra. Ela une a galáxia. Então a força é justamente quando o Jedi ele aprende a manipular a força, então ele tem a telecinese, ele tem movimentos rápidos, ele prediz movimentos de oponentes, então ele consegue se antecipar. Então ele acaba sendo alguém que tem poderes sobrenaturais, digamos assim, né? Então os Jedi têm poderes sobrenaturais. São cavaleiros, são espadachins que usam essa espada de luz que você está vendo aí, chamada de sabre de luz, né? Então aqui o Yoda, ele é um exímio espadachim, ele é um exímio lutador com o sabre de luz, mas ele aí está dominando outro tipo de força, que são as forças gravitacionais. E aí a gente vê agora para outra definição de força, e aí nós colocamos Isaac Newton com a sua maçã, com a macieira, reza a lenda, né, que ele teve esse insight da força da gravidade, né, quando ele estava debaixo dessa macieira. Até hoje diz que a macieira está lá
lá na universidade de ciência de Oxford, então, a universidade lá que ele trabalhava. Mas olha o que é que Newton disse. Dois corpos se atraem com uma força que é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Então, dois corpos se atraem, né? Então a maçã foi atraída pela Terra. Como a maçã tem muito menos massa do que a Terra, então ela cai. Ela dá a impressão de que está caindo, mas ela está sendo atraída para o centro da Terra. Então, os dois corpos se atraem com uma força que é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, os engenheiros de estruturas precisam dominar essa força aí. Essa força. A força da gravidade. Então, quando você projeta, né, uma laje, projeta um pilar, uma viga, uma estrutura muito complexa, então você precisa dominar a força. Então, aqui a gente está unindo os dois conceitos de força. Um conceito de força mais, digamos assim, esotérico, né? E a força da gravidade, que é uma força que nós medimos, né? Então a gente tem aqui Isaac Newton, uma das maiores mentes, uma das mentes mais brilhantes que já existiu. Segundo alguns, foi o homem mais inteligente que já viveu em todos os tempos. Inclusive, muito mais inteligente do que o próprio Albert Einstein, porque segundo diz, né, o Newton, ele, numa época, né, onde basicamente ele só tinha uma caneta e um papel, ele conseguiu ter essa percepção de como o universo funciona, né? Olha só que coisa fenomenal. Então, é o domínio da força. Então, se você é um engenheiro de estrutura, se você está estudando para ser um engenheiro de estrutura, você precisa aprender a dominar a força. Terceira charge, né? As agruras da profissão. Olha aí o camarada com 2 celulares e aí um cliente, eu posso pagar em 12 vezes. Tá fechado, você entrega amanhã, né? Olha, rapaz, está muito caro. Você faz pela metade do preço? O outro, você cobra um valor. Você está querendo me quebrar? Então, as agruras da profissão são, digamos assim, os percalços da profissão, não só de engenheiro estrutural, mas geralmente de profissionais liberais, de empresários, né? Então a gente tem que aprender a ter um domínio da parte técnica, como a gente viu há pouco, mas também não é suficiente. Então a gente tem que ter um domínio do marketing, um domínio do comercial, um domínio de como lidar com o cliente, um domínio de negociar, vender um produto que é o projeto ou uma construção. Então, aí está mostrando assim, tipo, né, quem que se identifica com isso aí, né? Ah, tem que entregar. Então a pessoa pega, olha, eu tenho que começar a obra, está atrasado. Então, muitas vezes, ele gasta todo o tempo às vezes na arquitetura, ou muitas vezes você dá uma proposta e o cara passa 2 meses para te responder, quando ele volta já está com os prazos comidos, então começa a gerar muito estresse e ansiedade nos engenheiros de estruturas, né? Não apenas nos engenheiros de estruturas, de maneira geral, nos engenheiros em geral, dos construtores, dos arquitetos, mas é essa questão do preço e do prazo. Então, espero que você tenha se identificado. Se você se identificou, por favor, coloca aí no comentário, gente. Olha, me identifiquei com essa charge, tá desse jeito, eu não consigo mais, tô ficando doente. Então, é isso daí, tá? E aí, gente, olha, eu queria comentar com vocês essa coisa maravilhosa que aconteceu nesse mês de outubro, que foi o lançamento do meu novo livro. Aqui está ele, O Momento da Charge. Gente, o que é o Momento da Charge? Ele é uma coletânea de mais de 170 charges. Olha, se eu só abrir aqui, vocês vão conseguir focar. Aqui tá, não sei qual é a parte que eu estou abrindo. Aqui bem aleatório, olha só. Olha aí, bem aleatório. Cadê? Bem aleatório. Então são mais de 170 charges. Em cada página você tem uma charge e um comentário da charge. Eu vou explicar o que levou aqui a fazer aquilo ali, tá? Então, esse livro é uma publicação da ABS. A ABS comprou essa ideia. É um livro sem fins lucrativos, diga-se de passagem. Então não tem onde você comprar esse livro. Você vai adquirir através da ABS, tá? Então se você é um associado da ABS, você já vai receber esse livro. Se é que você não recebeu, que nós lançamos esse livro, gente, ó, lá no Enes, lá no dia 3 de outubro, agora, 2025, nós lançamos em São Paulo, né, durante o Enes. Então foi realmente maravilhoso, né, esse lançamento. E aqui fala o seguinte, deixa eu ler rapidamente para vocês, ó.
Reunindo charges publicados ao longo de 2 décadas, este livro é mais do que um compilado de desenhos. É um registro vivo da engenharia estrutural brasileira, com seus dilemas, conquistas e personagens, contados com ironia inteligente e a sensibilidade de quem vive a profissão por dentro. Olha só. Então, é um livro, tem mais de 170 charges. Eu fiquei muito feliz. Gente, eu estou impressionado com a qualidade desse livro. Então, a ABS que fez tudo lá. Então, contratou, né, uma editora com designer gráfico. Então, nós temos aqui um papel de qualidade, uma impressão absolutamente profissional, uma capa belíssima. Gente, eu queria que cada um de vocês pudesse receber um desses exemplares. Entre em contato com a ABS, perguntem como é que vocês podem adquirir esse livro, tá? Quem é sócio da ABS já vai receber gratuitamente. Quem não é sócio, o que fazer? De repente eles vão dar um jeitinho lá de mandar um para você, ou não sei, porque a ideia é que esses livros não sejam vendidos. Esse livro foi patrocinado por 5 empresas. Eu fiquei muito feliz com esse patrocínio, porque acreditaram no nosso projeto. Então eu queria só mencionar aqui as empresas, né, que foi a Atex, a Evex, a Gerdau, a Impacto e a TQS. E os escritórios, nós temos 10 escritórios que apoiaram esse livro também, que foi Arco, Carmona, Estrutural, Epta, NT, Pedreira, Pi Engenharia, Qualitas, Soleste e ZMC. Muito obrigado àqueles que apoiaram essa iniciativa, tá bom? Bom, eu falei que não ia demorar muito, não quero fazer mais vídeos longos. Meu muito obrigado a vocês por assistir até agora. Gente, se você gostou desse conteúdo, se inscreva. Se você gostou, curta, por favor, isso aí ajuda, né? Tanto o YouTube pede ajuda, né? Curta, se inscreva. E também eu queria que você deixasse seu comentário. De onde é que você está assistindo? Só coloca aí, ó, professor, eu tô falando do local tal. E se você já tinha ouvido falar desse livro, tá? Então, coloca aí o comentário e aí nós, então, agradecemos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!